Sejam bem-vindos a mais um episódio da série John Cena, o maior campeão da WWE. E no episódio passado vocês viram que John Cena conquistou o título pela 12ª vez, vencendo Alberto Del Rio no Night of Champions. Mas no Hell in a Cell, John Cena teria que colocar o título em jogo para dar a revanche a Del Rio e também para dar a chance a CM Punk, que pra quem não se lembra, tinha sim a chance dele a disputar esse título, mas ficou envolvido com o Triple H, como vocês assistiram no episódio passado. Então dentro da jaula, John Cena, Del Rio, CM Punk, um combate muito bruto, muito equilibrado, até que o momento da luta, o Ricardo Rodrigues, aquele manager do Del Rio, ele conseguiu então tirar o John Cena de dentro da jaula e trancar a jaula. O John Cena ficou fora da jaula e a luta é dentro da jaula, ficou o CM Punk preso lá dentro. O Del Rio aproveitou, finalizou o CM Punk e reconquistou o título mundial. Então John Cena naquela ocasião perdeu o título porque foi trollado, né? Depois que abriu a jaula, o John Cena entrou lá para dar uma surra no Del Rio, porque estava muito bravo. Só que aí entrou também dois caras mascarados que depois foram reconhecidos como The Miz e o R-Truth. E a jaula foi fechada e trancada, né? E eles entraram pra bater em todo mundo. Bateram no Del Rio, bateram no Punk, bateram no John Cena, deram uma surra em todo mundo. Até que depois conseguiram abrir a jaula. O Triple H, que era chefe na época, deu uma surra no Miz, no R-Truth. Tava putaço. Foi a polícia lá, etc, né? Pra quem não se lembra, o Miz e o R-Truth estavam suspensos, estavam demitidos da WWE, mas eles invadiram mesmo assim. Eles eram uma dupla na época, rebelde pra caramba, né? O John Cena até tentou recuperar esse título em uma Last Man Stand com o Del Rio, só que de novo o Miz e o R-Truth intrometeram e atacaram o John Cena, né, de novo. E aí com isso o John Cena ganhou uma chance pra lutar com os dois no Survivor Series, um combate de tags. E aí ele tinha que escolher qualquer parceiro. E ele escolheu nada mais nada menos que o The Rock. Pra quem não se lembra dos episódios anteriores, o The Rock ele já estava com um combate agendado há um ano antes da WrestleMania 28 pra fazer no evento principal na própria WrestleMania 28, o combate um contra o outro. E ele escolheu o The Rock pra fazer dupla com ele, né? E foi o que aconteceu, os dois lutaram, foi um combate bem interessante, né? The Rock e ele juntos ali e tal, um puta marketing pra aquele Survivor Series. E aí no final, The Rock e John Cena conseguiram vencer o Miz e o R-Truth. E após a luta ainda, o The Rock acertou um Rock Bottom no John Cena pra deixar ele esperto, né? Durante essa caminhada do John Cena até o WrestleMania, ele vai ter um grande problema porque vocês viram, ele ganhou o título mundial pela 12ª vez no episódio anterior, ali no Night of Champions, mas depois disso, cara, ele vai passar um tempão sem ganhar. Pra caminhar até o WrestleMania pra enfrentar o The Rock, que era o objetivo principal dele, ele afirmava que ele precisava abraçar o ódio, né? Ele não podia ligar pros haters, mais ou menos essa é a ideia. Aí ele teve uma rivalidade com o Kane nesse intervalo, venceu o Kane no Eliminate Chamber, pra ir upado pra WrestleMania enfrentar o The Rock nessa WrestleMania 28. Um combate histórico e que no final o The Rock venceu, porque o John Cena foi brincar, né? O John Cena foi fazer graça no final da luta, o The Rock aproveitou, fez o Rock Bottom e venceu o John Cena, que ficou com aquela cara de triste no final, né? E aí no show seguinte ele chamou o The Rock no Raw pra parabenizar o The Rock, só que quem aparece não é o The Rock, é o Brock Lesnar, retornando naquele ano de 2012. Brock Lesnar que havia sumido da empresa desde 2004 e voltou anos depois, um super pop, eu acho que foi o maior pop que eu já vi em retornos. E foi lá e já chegou ali atacando o John Cena. E ele teve uma rivalidade com o Brock Lesnar. Ele venceu o Extreme Rules Brock Lesnar, um dos combates mais sangrentos que já tivemos, né? Nessa caminhada ele ainda teve uma derrota pro John Laurinaitis, que era o manager do Monday Night Raw. Depois ele conseguiu vencer. E depois foi pro Money in the Bank e ganhou a pasta do Money in the Bank. Aí pronto, né? Quase um ano sem ganhar o título mundial. Poderia recuperar o título mundial agora, tinha a pasta, né? E como ele é bonzinho demais, o campeão na época era o CM Punk, né? E ele vai e avisa o CM Punk, ó, CM Punk, o negócio é o seguinte, eu tô agendando aqui pro Raw de número 1000, vou lutar com você, beleza? E aí você já fica pronto e a gente luta um jeito justo, né? Só que aí ele marcou e bobeou demais, né? Durante o combate ele tava prestes a vencer, apareceu o Big Show e atacou o John Cena, né? Fazendo com que o combate acabasse por desqualificação e o John Cena não conseguisse ganhar o título mundial de novo.
Ele tentou outra vez no SummerSlam, um combate triplo, ele, Big Show e o atual campeão CM Punk. Ele até venceu junto com o CM Punk, porque os dois fizeram o submissão no Big Show, e aí deu empate, aí reiniciou a luta, e aí quando ele conseguiu fazer uma atitude de cima no Big Show, CM Punk jogou ele pra fora e conseguiu se manter como campeão, e aí então o John Cena falhou. Aí no Night of Champions ele teve outro combate com o CM Punk, e por alguns minutos ele havia vencido, né, que ele fez um suplex da terceira corda, e aí ele e o CM Punk estavam com a costa na lona, mas aí o juizão não tinha reparado na hora, deu a vitória pro John Cena comemorando e tal, todo feliz, né? Um ano depois, no Night of Champions passado ele tinha ganhado o título, um ano depois no próprio Night of Champions ele tinha recuperado, só que não, o juiz falou que deu empate, e como deu empate, CM Punk se mantém como campeão, né? Aí passou um tempo, ele até ficou um mês lesionado, voltou pro Survivor Series, no Survivor Series teremos um combate triplo, John Cena, Ryback e CM Punk, que ainda era campeão pelo título mundial. E o que aconteceu? O Shield apareceu durante essa luta, atacou o Ryback, o John Cena estava nocauteado, CM Punk fez a contagem no John Cena e se manteve como campeão. O John Cena não conseguiu recuperar de novo, mais de um ano sem ganhar o título mundial, não era algo normal naquela época, né? Ele ainda teve uma rivalidade com o Dolph Ziggler, que era Mr. Money in the Bank, pro TLC, e ele perdeu também pro Dolph Ziggler, né? E aí, meu amigo, depois que ele perdeu pro The Rock, depois daquele Night of Champions de 2011, nunca mais o John Cena tinha ganhado o título, ele tava muito em baixa. E aí, então, ele foi pro Royal Rumble Match e conseguiu vencer o Royal Rumble Match. Naquele mesmo pay-per-view, The Rock havia ganhado do CM Punk finalmente e ganhado o título mundial. Ia pra WrestleMania, então, talvez como campeão mundial. Ele ainda teve uma rivalidade com o Shield, onde ele perdeu pro Shield no Eliminate Chamber, um combate de equipes. Ele tava muito embaixo, ele ganhou o Royal Rumble Match, tava muito embaixo, tava só perdendo em quase todos os pay-per-views, não ganhava o título mundial há mais de um ano, e o campeão era o The Rock, que havia vencido ele no ano anterior. Então, era uma história onde ele podia fazer a sua redenção, ele podia vencer o The Rock dessa vez, pelo título mundial, reconquistando o título mundial que ele havia fracassado durante mais de um ano, né? E foi o que aconteceu, John Cena contra The Rock, a revanche pelo título dessa vez, evento principal, WrestleMania 29, um grande combate, pra mim melhor do que o da WrestleMania 28, onde John Cena no final até tentou brincar, mas aí o The Rock achou que ia dar certo, mas não deu, porque o John Cena deu aquela travadinha na corda. Foi engraçado porque foi uma guerra de finisher, mas no final o John Cena saiu com a vitória, venceu o The Rock e ganhou o título mundial pela 13ª vez. E 11ª vez o título WWE Championship, né? Juntando mais o World Heavyweight Champion, que ele ganhou já 2 vezes. Foi pra 13ª vez como campeão mundial, dessa vez batendo nada mais nada menos que o The Rock. No final eles se cumprimentaram e foi isso. Eu falei rápido dessa vez porque, cara, ele passou mais de um ano pra reconquistar esse título. E como eu tinha que fazer essa retrospectiva pra explicar exatamente tudo que ele passou antes de conquistar o título de novo, né, eu tive que resumir bem rapidamente. Então espero que vocês tenham entendido. Não percam o próximo episódio, deixa o like, inscreva-se no canal, até a próxima e fui!